Hoje eu quero falar para você 4 tipos de portas que vão se abrir na sua vida esse ano. Nós temos esse tema, né, o ano das portas abertas, 2024. Como eu disse antes, não significa que as portas estavam fechadas e só agora vai abrir. Não é isso. O Senhor está sempre abrindo portas para você. Mas se você for específico no seu foco, na sua oração e principalmente na sua expectativa, 2024 você verá mais portas se abrindo. Por quê? Porque o Senhor tem isso para nós. Então nós lemos, né, uma passagem lá em Apocalipse 3, que o Senhor diz que Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Então nós sentimos isso como igreja. A nossa família de igreja, né, nós recebemos isso e queremos passar isso para você também. Quantos creem nessa palavra? Amém. Quantos já viram? Hoje, que dia é hoje? 7. Alguém que já viu uma porta se abrindo diferente? Amém. Ergue sua mão, deixa eu ver. Olha lá, você que está com a mão abaixada, você pode exercer fé hoje, falar: Deus, essa semana eu também quero ver. E as portas já se abriram, para a nossa igreja já se abriu, estamos lá dentro. Inclusive está lá uns irmãos hoje, você pode ao final do culto passar lá para ver, para orar também, para ajudar. Então as portas estão se abrindo, é uma questão de fé. Quem crê, recebe, quem não crê, fica aí olhando. Mas eu creio que você vai receber em nome de Jesus. Vamos mais uma vez orar, pedir revelação e sabedoria ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pelo maná dos céus que está reservado para nós hoje. Nós abrimos o nosso coração, nosso entendimento, para receber da parte do Senhor bênçãos sem medidas. Nós pedimos que haja revelação, que haja entendimento, graça, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quando nós falamos de porta, é terrível quando nós queremos entrar por uma porta e ela está fechada. É terrível quando nós criamos expectativas de entrar num caminho, seja um projeto, uma decisão, algo que você está planejando fazer, e de repente dá errado. É terrível. O dia que tudo dá errado, né, normalmente é o dia que você fica mal-humorado. É terrível isso. Não precisa nem falar, todo mundo já sabe. Então, há pessoas que às vezes tentou fazer campanhas de oração, eles fez jejum, pegou conselhos, né, de toda forma, e hoje a internet está cheia de pastor para aconselhar você. Existe crente que fica ouvindo 15, 20, 30 pastores ao mesmo tempo. Eu não estou falando de você, claramente aqui todo mundo só ouve um pastor, aleluia. Mas há pessoas que ficam na internet buscando palavras, buscando coisas. Não faça isso, mas isso não é bom. Outro dia eu explico sobre isso. Mas o fato é que quando as portas estão fechadas, nós ficamos desanimados. Isso é desanimador, não é? Ter as portas fechadas sempre. As energias se esgotam, a fé desfalece, você não sabe o que fazer. E eu digo para você, se você está em alguma área da sua vida nessa condição, eu quero dizer para você que o porteiro chegou, ele é Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem a chave de Davi na mão. Essa chave de Davi abre a porta da casa de Davi. Semana passada nós falamos o que tem lá na casa de Davi? Espírito de graça, favor, bondade, bênção sem medidas. Isso está na mão de Jesus. Então Jesus é a solução da sua vida. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ninguém abre porta se Jesus não estiver lá. Pode ser porta de outras coisas, mas a vida está nele. Então o porteiro é Cristo. Ele disse que ele é a porta, mas ele também é o porteiro. Ele abre portas. Ele também é o caminho de portas. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Então nós lemos que a Bíblia diz que Jesus abre portas que ninguém pode fechar. Mas ele também fecha portas que ninguém pode abrir.
Então, todas as resoluções, quando nós falamos de portas, de acesso, de avanço, de crescimento, tudo isso está na pessoa de Jesus. Se você tem Jesus, já é então meio caminho andado. Quantos tem Jesus no seu coração aqui? Então fala aí para o seu vizinho, o porteiro já está aí diante de você. E hoje eu vou falar, se o tempo permitir, pelo menos 4 tipos de portas que podem se abrir esse ano para você. Primeiro são as portas das circunstâncias. As circunstâncias, às vezes, parecem estar tudo fechado. Parece que nós estamos, às vezes, encurralados. Irmãos, entendem essa expressão, encurralado? Ok. Segundo, as portas que o inimigo fecha. Terceiro, as portas que Deus fecha, mas pode se abrir. E quarto, as portas que eu e você mesmo fechamos. Então, por causa dessas portas fechadas, muitos perdem a alegria, o ânimo até de viver. Pessoas entram em depressão, em crises profundas, de desespero, de angústia, se enchem de medo. O medo é paralisante. O medo é terrível. Elas ficam, às vezes, até doentes. Elas param de sonhar. Por quê? Porque as portas estão fechadas. Mas eu quero falar para você nessa manhã, Deus pode abrir todas essas portas para você. Cria esperança dentro do seu coração. Cria fé, uma fé ousada, para crer que essas portas se abrirão da forma dele. Ok? Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Do jeito que ele tem para nós. Então, algumas portas, elas podem se abrir instantaneamente, como aconteceu já com alguns. Existem portas que é só uma questão de crer. É só você falar, eu creio, ela já se abre. Outras portas têm aí um processo, e eu vou explicar mais sobre isso. Outras portas podem demorar um pouco mais a aparecer. Outras portas podem exigir um caminho de decisões. Você decide uma coisa, uma porta se abre. Você decide outra porta se abre. E nós vamos sempre crescendo em maturidade. Diga maturidade. Há portas que você não tem maturidade para entrar ainda, mas o Senhor quer te dar essa maturidade. O Senhor quer te dar sabedoria para entrar em algumas portas, porque você sabe, tem coisas que se Deus te der hoje, pode matar você. Então, eu tenho um carro, o meu carro é da minha casa, da minha família, mas eu não tenho condições de dar um carro para um filho meu. Por quê? Porque eles não sabem conduzir. Há muitas bênçãos e promessas reservadas para você, disponível para você, pensadas para você, mas você ainda não está na maturidade de alcançá-las. O Senhor vai te conduzir nesse caminho de crescimento para isso. Amém? Quantos creem? Aleluia. Outras, você vai orar e insistir. Outras portas que você quer que abra, às vezes não é para você, Deus vai fechar e ela nunca mais vai se abrir. Isso pode acontecer também. Livramentos, não é? Mas algumas instantaneamente você não consegue explicar. Às vezes portas se abrem na sua vida e você não consegue explicar. Você não consegue dizer como é que foi. Ele simplesmente aconteceu. De repente, você estava orando pela sua saúde e, de repente, você se sente melhor. De repente, começa a sobrar dinheiro na conta. Olha que bênção. Chega dia 25, ainda tem lá uns 1.200 euros na conta. Falar de dinheiro é sempre uma diversão. Dá para ver que você precisa do dinheiro. Eu também preciso, todos nós precisamos. Mas a prosperidade é um fato para aqueles que creem. Mas eu vou falar para você também que a prosperidade é uma porta que precisa de sabedoria. Senão o dinheiro pode matar você. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, de repente, você estava solteiro e conhece o iluminado. Olha, será? 2024?
O ano das portas do casamento, né, Moisés? Moisés já está garantido, está marcado. Quem mais vai casar esse ano? A Darcy, o Graça, os irmãos ali. Quem mais? Valtísio, Silas, ali também. Aleluia. Olha lá, as portas se abrindo. Sabe como é que eu conheci minha esposa? Um pastor lá de uma cidade do Brasil, chamada Goiânia, cidade muito boa. Semana passada eu falei uns negócios de Goiânia, uns goianos me chamou de canto ali e pediu para eu corrigir. Então, Goiânia, a melhor cidade do Brasil. Eu era de lá. E aí, mudei para São Paulo, cidade grande. Estava lá trabalhando. Normalmente, no meu dia, meu telefone toca. Um pastor de Goiânia ia fazer uma viagem missionária para o Peru com umas 15 pessoas. E eles iam ficar no aeroporto lá umas 11 horas, até pegar o voo para fora, né? Voaram de Goiânia para São Paulo, de São Paulo para lá, e ficar 11 horas. E me pediu para eu arrumar mais carros para levar esse pessoal para dar uma volta em São Paulo. Eu, no primeiro momento, falei, mas que homem folgado, né? Estou aqui trabalhando, ele só não quer ficar no aeroporto, quer dar uma volta, mas eu entendo, eu já organizei missões, é muito ruim ficar no aeroporto também, muito tempo. Então, peguei meu carro, chamei mais 2 irmãos, falei, vamos lá ajudar esses irmãos, vamos pegar eles. A gente foi no aeroporto, era para pegar os irmãos, levar no restaurante, dar um passeio na Avenida Paulista, né? Para mim não tem nada de bom lá, mas o povo gosta de ir lá na Avenida Paulista. Tudo de ruim acontece lá, mas tá bom. Aí, quando eu chego no aeroporto e abro a porta, quem entra no meu carro? Lorena Silva. Olha lá, eu estava trabalhando um dia normal, não era um culto de avivamento, fui servir o irmão contrariado, porque não queria muito ir. No dia estava chovendo muito, eu pensei em desistir. Aí o outro irmão falou, não, mas já falou, vamos lá, tal. De repente, estava lá minha esposa, a prometida. Não fiz campanha de jejum e oração, não dei oferta de sacrifício pela esposa, não fiz nada disso. De repente, a porta se abriu e o Senhor falou, é agora, filho. Esse ano faz 13 anos, nós estamos casados. Tem 4 filhos por aí, vários espirituais também. Então, o que aconteceu comigo? O porteiro chegou. O porteiro chegou e falou, é agora, eu vou abrir essa porta para você. Repentinamente o Senhor vai chegar até você. Coisas que você espera, coisas que você não espera, coisas que você ora, coisas que você talvez não ora, o Senhor vai abrir portas para você esse ano. Creia nisso. Por que nós cremos nisso? Porque as portas fechadas não podem, de forma alguma, parar você. Portas fechadas não param você. Portas fechadas não significam que é o fim naquele assunto. Significa que vai ter um tempo aí, talvez de tribulação, talvez de espera, mas tudo isso você pode fazer com paz e alegria no seu coração. Então, se uma porta fechar diante de você, não se desespere, não fique com medo, não fique ansioso, não vá mudar tudo os planos da sua vida, permaneça firme no Senhor. Amém? Porque Deus permite que portas se fecham. Eu sei que é angustiante pensar isso. Mas como eu disse, Deus está preocupado com a sua proteção, mas Ele não está preocupado com a sua emoção do momento, Ele está preocupado com a sua vida como um todo. Então talvez naquele momento você sinta, às vezes, uma dor, um desespero, um desconforto, um medo, algo assim, mas isso não deve paralisar você de forma alguma. Isso pode ser testes, isso pode ser condições, isso pode ser tanta coisa que a gente não sabe. Nós não conseguimos explicar todas as coisas, mas eu posso confiar, ainda sem entender, que
que Deus tem o controle da situação, que Ele é o meu Pai, que a bondade dEle está sobre mim, que eu sou favorecido, que eu sou amado, que eu sou abençoado. Se uma porta fechou, outra vai se abrir. Se não existe porta, Ele vai criar uma do nada. Deus pode fazer isso. Vou mostrar isso para você. Mas vamos lá, portas da circunstância. Às vezes a circunstância mostra para você que todas as portas se fecharam. Parece não ter saída, parece não ter resolução. Parece que todos os caminhos que você olha são ruins. E você olha para trás, não dá. Para o lado, não dá. Para o outro, não dá. O que fazer nesse momento? Eu quero dar um exemplo da história dos israelitas que, você sabe, eles ficaram 400 anos presos, né, no Egito, sendo praticamente escravizados. O Senhor, então, levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés vai tentar negociar com Faraó. Faraó não deixa, né, os israelitas saírem de lá. Aí vem as pragas, né, amolece o coração daquele homem, e ele, então, liberta o povo do Egito. Mas quando Moisés estava saindo do Egito em direção a Canaã, e aqui você precisa entender que o Egito é o mundo, Canaã é o reino de Deus. Você foi transportado. A Bíblia diz isso, que você foi transportado do mundo para o reino de Deus, do império das trevas para o reino de quem? De Cristo. Você foi transportado. Agora, acredite, vai ter obstáculos para impedir você de viver e desfrutar de Canaã. Vai ter obstáculos. O mundo não quer que você saia dele. O sistema maligno não quer isso. O diabo, ele quer todas as pessoas ali no seu controle, debaixo do medo, da opressão. É isso que acontece. Então Moisés saiu com aquele povo, era aproximadamente aí de 2 a 5 milhões de pessoas, porque a Bíblia fala o número de homens, mas tem mulheres e crianças também, então a gente nunca sabe precisar a quantidade toda. Mas vamos imaginar, eu aqui sendo pastor, e a população da região metropolitana de Lisboa, se a gente saísse daqui rumo à França, por exemplo. Você acha que isso é fácil? Olha, Moisés era um homem paciente. Olha para o lado, vê se tem alguém paciente aí. Fala para ele, tenha paciência de Moisés. E para piorar, aquele povo reclamava de tudo. Você já viu alguém que reclama de tudo? Agora ele está reclamando que está frio. Mas quando chega agosto, está reclamando que está quente. Essa semana está chovendo, está chovendo. Depois está seco demais. Reclama quando está cheio de pessoas, mas quando está sozinho, reclama também. Os israelitas eram assim. Reclamavam tanto que Deus mandou umas cobras lá para ver se resolvia o problema. E não resolveu. Então, Moisés sai com esse povo, imagina a cena, saindo do Egito, indo para Canaã. Só que Deus os direcionou a um lugar sem saída. Porque ele chegou a um ponto que tinha um mar vermelho à sua frente. E não tinha para onde ir. Se você tiver curiosidade de pesquisar lá na internet, hoje tem muita informação sobre isso, mas tem um ponto lá que os historiadores acreditam ser, é o único ponto que, saindo do Egito ali, do Cairo, né, e indo para Israel, tem uma pontinha do Mar Vermelho que é um lugar onde tem muitas montanhas, mas tem um lugar que não tem montanha. Então eles creem que foi bem ali. Se você olhar lá no Google Maps, né, hoje a gente tem tanta tecnologia, dá para pesquisar bem isso. Você vai ver que é um lugar assim afunilado, que eles entraram por ali, provavelmente. Então, eles entraram, tinha um mar vermelho. Essa era a circunstância de Moisés. Aí, para piorar mais, além do povo ainda, né, ser murmurador, a Bíblia diz que Faraó se arrependeu de ter deixado ir. E mandou 600 cavalos de guerra para perseguir os israelitas. Já pensou Portugal cercado por 600 tanques de guerra?
E aí Moisés está lá com o povo, e olha lá esses cavaleiros vindo, e pensa, agora acabou tudo. Não tem para onde ir. Se eu voltar, eu vou me confrontar com o exército. Eles não tinham espada, não tinham nada, era um povo simples. Foram liberados assim com ouro, prata, dinheiro, mas não tinha artefatos de guerra. Para um lado estava cheio de montanha, para o outro cheio de montanha. À frente, um mar gigante. E aí, o que fazer? Essa é a porta da circunstância. Parece tudo fechado. Mas Deus conduziu o povo até lá. Existia uma opção, existia uma porta. Só Moisés sabia disso. Vamos ler o texto? Êxodo 14, verso 13. Olha lá. Então o povo começou a reclamar, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto, era melhor ter morrido lá, era melhor ter servido lá os egípcios. E aí Moisés se levanta, olha o que ele diz, respondeu ao povo, não temais, não tenha medo, aquietai-vos e vede, olha a fé desse homem, não tinha portas visíveis, não tinham alternativas. Como é que você foge com 4 milhões de pessoas instantaneamente? Vamos correr na montanha. Não dá. Tinham velhos, tinham animais, tinham cargas. Mas olha o que ele diz para o povo. Veja, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Oh, meu Deus, eu quero ser esse homem de fé desse jeito. Alguém traz um problema, a gente não vê solução nenhuma e você levanta e fala, senta no sofá, vamos assistir como é que Deus vai nos tirar dessa. Quem tem essa fé? Amém. Quem quer essa fé? Amém. Moisés viu algo que ninguém viu. Ele era um homem de Deus. Você sabe, aqueles que têm fé enxergam as coisas primeiro. Ele enxerga o favor primeiro. Mas sabe qual a consequência? A bênção vem primeiro para ele também. Então ele diz, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Irmãos, o exército estava chegando, 600 cavalos de guerra. E ele dizendo, vocês nunca mais vão ver isso aí. O que você pensaria se você estivesse lá? Ou esse homem é louco, ou eu vou morrer tão rápido que nem vou ver mais os egípcios mesmo. Mas ele era um homem de fé, ele sabia, alguma porta estava esperando por ele. E aí no verso, qual que está aí? 13, passa para o 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Verso 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em seco. Eu pergunto para você, Deus já sabia disso? Deus tinha uma porta escondida para Moisés. Você sabe, existem muitas portas escondidas para você. Naquele momento o Senhor vai abrir a sua frente. Era uma porta subterrânea. O mar aponta para o mundo também, o mar aponta também para demônios. E é interessante que o mar abriu, ele não só abriu, mas secou o caminho todo. É como se Deus estivesse falando, o mundo não tem um pingo de participação na sua vida. Eu dou o caminho, eu abro a porta, quando tudo parece fechado, a solução sou eu. Vem atrás de mim que a sua vida vai ser um sucesso. Aleluia! É como se Deus tivesse parado lá dizendo, eu sou a porta, pode vir. Segue a minha palavra, segue o meu espírito. Porque é isso. Então Deus cria caminho, Ele é o caminho. Jesus está com você. E é interessante que Deus fala para ele usar o bordão e estender a mão também. O bordão e a mão, antes deles saírem do Egito, foram os sinais que Moisés recebeu de Deus
para saber que Deus realmente estava falando para ele fazer isso. O bordão se transformou numa serpente. A mão ele colocou no peito e ela se encheu de lepra. Ele colocou de novo e ela ficou saudável. Deus estava falando, olha para os sinais sobrenaturais que eu já te mostrei. Creia. Da mesma coisa que aquilo ali virou uma serpente, você vai erguer a mão aí para esse mar, você vai mandar ele para um lado, para o outro, e ele vai se abrir. Existe uma autoridade, existe uma fé liberada, existe um poder sobre você, existe favor de Deus nas suas palavras, na sua mão. Aleluia. Fala um amém bem forte aí no seu lugar. Deus já tinha projetado aquela porta. Eles atravessaram em terra seca, Deus já sabia, Deus já tinha tudo planejado. As circunstâncias fechou, mas Deus abriu. A circunstância disse não, mas a palavra de Deus disse sim, você vai avançar, você vai passar por esse mar. Tem uma canção que eu gosto, Rompendo em Fé, das antigas, né? Que ela diz, essa aí mesmo, se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Mas é para lá que eu vou, não é? É para a terra prometida, lá é o meu lugar, lá é o lugar do descanso, lá é o lugar do desfrute, lá é o lugar da bênção, lá é o lugar onde eu ouço o Senhor o tempo todo. Então nada pode impedir você. As portas fechadas da circunstância não quer dizer nada para você, porque isso é coisa do mundo. O mundo é que tem que ficar estressado com isso, não eu e você. O mundo é que viva lá em pavor, em medo, não eu e você. Nós temos a luz de Deus, nós temos o Cristo ressurreto aqui dentro de nós. Fomos transformados, a natureza dele, nós temos a mente dele, nós temos o sangue dele, nós temos o corpo dele como alimentação. O que falta para você? Diga nada. Então a voz da circunstância não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É interessante que Deus sabe os tesouros ocultos reservados que Ele tem para você. Você às vezes tem medo de seguir uma palavra de Deus porque você não vê o caminho. Muitos ali temeram porque não viram com os olhos naturais. Mas só Moisés estava olhando com o olhar da fé, um olhar profético. Ele já estava enxergando Canaã, ele já estava enxergando os seus filhos vivendo lá, a sua mesa sendo posta lá, a bênção de Deus dando a chuva no tempo certo, uma terra que mana leite e mel. Ele só estava olhando para isso, o foco dele era o reino de Deus, era a vida com Deus. Por isso a circunstância não dizia nada, e ele falava, não, isso é só um empecilho, vamos para frente, vamos caminhar, vocês nunca mais vão ver esse problema, o Senhor vai dar, algum livramento vai acontecer, alguma porta vai se abrir, o Senhor sabe de todas as coisas, desamparado eu não fico, porque Deus é o meu Pai. Aleluia. Então, quando as portas das circunstâncias se fecham, isso não quer dizer nada na sua vida. O Senhor é o grande eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou o favor, eu sou a bênção, eu sou a proteção, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o poder, eu sou a autoridade. O que mais que o Senhor é? O que você precisa? Diga, eu tenho um Deus, que o nome dele eu sou. Eu sou. Eu sou a vitória, eu sou a cura. Eu sou a promoção que você precisa, eu sou a oportunidade que você precisa. Então nós precisamos ter essa fé e essa ousadia de Moisés, para crer além do que os nossos olhos podem ver. Para crer além do que diz a circunstância, do que diz o mundo não tem influência nenhuma, eu vou andar em terra seca, não vai ter uma gotinha do mundo para me influenciar. Essa é a palavra de Deus para você, amém? Amém? Segunda porta, que pode estar fechada, e que o Senhor vai abrir, são as portas que o inimigo fecha à sua frente. São ataques malignos, isso existem. O diabo tem uma resistência enorme, né, contra você, porque ele veio para isso.
Jesus falou do ladrão, mas o ladrão, obviamente, quer dizer ali o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Isso não vai começar só quando você... Existem alguns crentes que eles têm umas teologias tão estranhas. Eles acham que se buscar mais a Deus, vão ser mais atacados pelo diabo. Mas o diabo te ataca desde o dia que você nasceu. Você nem era crente, ele já estava aí roubando, matando, destruindo a sua vida. Você não tem que ficar tão preocupado com isso. É claro que a gente não pode ignorar os desígnios de Satanás. A Bíblia diz isso. Não ignore os desígnios dele, ou seja, ele está aí para roubar, matar e destruir. Mas o diabo pode fechar uma porta para você, mas não pode fechar uma porta para o seu Deus. Ele fecha para você, mas para o seu Deus ele não consegue fechar. Porque a porta que Jesus abrir, ninguém fecha. A porta que Jesus fechar, ninguém abre. O Senhor é muito mais poderoso do que qualquer força oculta aí do universo, incluindo o diabo e seus demônios. Mas olha o que aconteceu com a vida de Pedro. Pedro, então, foi levantado por Jesus como líder dos apóstolos. Jesus deixou isso na mão dele. E nos dias do rei Herodes perseguiu alguns da igreja, e a Bíblia diz, lá em Atos, que era simplesmente para os maltratar. Isso é algo maligno. Herodes aqui está representando o diabo. O diabo quer maltratar você. O diabo quer paralisar a sua obra. E nessa época, ele prendeu Pedro e, infelizmente, decapitou o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago tinha sido decapitado nessa altura e Pedro foi preso. E Pedro, então, estava lá na cadeia, e aí vem esse texto que eu quero ler com você, Atos 12, a partir do verso 7. Atos 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha que coisa poderosa. Isso aqui é uma porta que o inimigo fechou para Pedro. Pedro estava lá liderando a igreja, fazendo culto, fazendo célula, reunião de discipulado. De repente o rei manda prendê-lo. E é interessante que quando o anjo apareceu, o anjo não tinha chave, não tinha nada. Simplesmente as algemas, as correntes caíram. Por quê? Porque é algo sobrenatural. Aleluia. Disse-lhe o anjo, cinde-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Próximo. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão. Sabe quando você acorda muito rápido assim, você não sabe ainda se está acordado ou não? Foi mais ou menos desse jeito. Então, saindo... 10. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que lhe dava para a cidade. Irmãos, Pedro foi preso com 16 soldados para vigiar só ele. No texto está isso. E ele foi acorrentado do lado de 2 soldados. Estava lá Pedro. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, aqui é a primeira menção na Bíblia de portão eletrônico, olha lá, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Olha que interessante. Parecia que a porta estava fechada para impedir o propósito de Pedro. E realmente, se prendesse Pedro nessa altura, a igreja teria um grande impacto negativo, porque Pedro era o líder dos apóstolos, né? Mas, como eu disse, o inimigo pode fechar a porta para Pedro, mas não pode fechar a porta para o Deus de Pedro. O Deus de Pedro resolveu rapidamente o problema. Rapidamente. Por quê? Porque o nosso Deus, Salmo 46, verso 1, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio.
é a nossa fortaleza. Mas diz mais, que Ele é o socorro bem ausente, não é? Bem distante, é isso? Socorro bem presente aonde? Na tribulação. Se o diabo fechar uma porta diante de você, acredite, instantaneamente o Senhor já está aí para ver o que está acontecendo, já planejando a saída disso. Por quê? Porque o inimigo não tem poder na sua vida. O inimigo não tem poder nenhum na sua vida. Então você não tem que preocupar com as portas fechadas do inimigo, não. Saiba, o meu Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o socorro presente na tribulação. E Ele não está presente só na tribulação, é em todo o tempo. Todo o tempo. Então o inimigo colocou portas de ferro para impedir o que Deus tinha para fazer na vida de Pedro. E aí, olhando novamente, na questão natural, estava tudo paralisado. 16 soldados prendendo Pedro. Provavelmente iam matá-lo também, porque tinha acabado de matar o apóstolo Tiago. Provavelmente ia entregar Pedro para as autoridades, os judeus, e iam fazer a mesma coisa. Só que o Senhor estava com ele. O Senhor não tinha encerrado ainda a história. E o Senhor, então, de uma forma esplêndida, eu pergunto para você, como é que foi isso? Foi algo sobrenatural. Irmãos, 16 soldados, ninguém viu o anjo, ninguém viu Pedro. Ninguém viu chave de algema. De repente, Pedro não estava lá. Mas a Bíblia diz que Pedro saiu andando, que o portão abriu automaticamente. Alguém lá do céu apertou o comando. O Senhor apertou o comando. Por quê? Porque Ele abre e ninguém pode fechar. Ele faz o impossível. Pode ser porta de bronze, como a gente viu semana passada, pode ser portões de ferro, nada pode impedir o propósito dele na sua vida. Nada pode. E repare então que o anjo não tinha chave na mão, foi uma coisa sobrenatural. E é interessante que quando ele saiu de lá, coloca no verso 12, Atos 12, 12. Eu vou te mostrar a importância de você participar de uma célula. Olha lá. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha lá. Pedro foi preso. O que a célula dele fez? Orou por ele. Há muito poder na sua intercessão. Há muito poder no grupo que você participa. Por isso, lá em Salmo 1:1 diz, não fique na roda dos escarnecedores, fique na roda dos esclarecedores, os homens e mulheres de fé. Então, é importante você participar num grupo onde pessoas oram por você. Você está lá, Pedro estava lá na prisão, a Bíblia não diz que Pedro orou, não menciona nada disso. Paulo e Silas, quando foram presos, também estavam fazendo o quê? Louvando ao Senhor. São todos homens de fé, que vivem o melhor de Deus. Mas a célula estava lá em oração. Pedro chegou, bateu no portão, falou, oi, estou aqui. A mulher que foi lá abrir a porta, ficou tão eufórica, que ao invés de abrir a porta para ele entrar, saiu correndo para avisar os outros, largou Pedro lá de fora. Aí falaram que ela estava louca, né? Depois você lê o texto todo. E ela falou, não, é Pedro mesmo, ele está aqui, a gente orou, né? Essa devia ser uma mulher de fé também. Ela devia ter falado, a gente orou e ele foi solto. E aí então, vem aquele alvoroço, Pedro entra e continua a célula. Imagina Pedro falando o testemunho. Irmãos, não sei como, o diabo quis me impedir, o Senhor me abençoou e eu estou aqui. Então, esse tem que ser o nosso testemunho. O inimigo se levanta para cair. A Bíblia diz que o inimigo vem por um caminho, mas quando ele encontra o Deus da nossa vida, ele volta por 7. Ele está despedaçado. Ele perde o rumo. Agora, eu tenho que ficar preocupado com essas portas que o inimigo fecha? Diga para o seu vizinho, não. O que Pedro estava fazendo?
que Pedro estava fazendo na prisão? Não, dormindo. O anjo foi falar com ele, tocou do lado, despertou, diz o texto. Pedro estava dormindo. Não era madrugada. Não era hora de dormir. Mas quem confia no Senhor vive no descanso. Aleluia. Aquele podia ser os últimos momentos de Pedro. E ao invés de ele estar ali aflito, Satanás está furioso comigo, ora aí pastor, mandar carta para o povo, levanta aí. Ele não fez nada disso, ele dormiu na presença do Senhor. Oh meu Deus, eu quero essa vida de descanso. Eu quero andar nesse descanso. Eu quero dormir, enquanto o mundo está aflito, eu estou dormindo lá na minha casa, sabendo que amanhã, de manhã cedo, a misericórdia se renovou, o favor se renovou, a bênção do Senhor já vem me acompanhando, por onde eu vou, a bênção vai atrás. Essa era a fé de Pedro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu acho que Pedro estava pensando nisso, lembrando dessa palavra. Tem um soldado aqui, tem outro aqui, tem uns tantos aí. Tiago foi morto agora, mas o Senhor me chamou, então vou dormir em paz. Vai cair um, vai cair outro, mas eu não serei atingido. Acho que Pedro estava com essa palavra. Sabe, existe uma porta do descanso para você. Essa porta, ela abre instantaneamente quando você decide acreditar. Instantaneamente você já pode viver no descanso do Senhor. Isso já foi liberado para você. A Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, teve um momento que o povo de Deus estavam em guerra. Olha, eu acho essa palavra tão profunda. 2 Crônicas 20, 15. Olha o que diz. E diz, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Aqui está falando do povo de Deus. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tem mais. Você sabe, as expressões mais poderosas ou que tem mais quantidade é essa, não tema, não tenha medo. Fala para o seu vizinho, não tenha medo. Isso é uma das expressões que mais existem na Bíblia, não tenha medo. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois, vamos ler, 1, 2 e... A peleja não é vossa, mas de... Então, você tem que preocupar quando o inimigo se levanta contra você? Não. Você não ignora que existe o inimigo, você não dá espaço para o inimigo. Jesus, certa vez, falou, olha, vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, ou seja, eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo, não dou espaço nenhum. Mas eu preciso ficar todo dia preocupado, não, hoje vai vir uma flecha, cadê o escudo do inimigo? Levanta em oração, porque hoje o diabo está furioso. Eu acho engraçada essa palavra. Satanás está furioso. Eu não falo isso, porque eu quero lá saber o humor do inimigo. Eu sei que Deus está feliz comigo. Isso é o que basta, isso é o que importa. Eu sei que Deus falou para mim, essa guerra não é sua, é minha. E olha o que ele diz no versículo 17, coloca aí para frente. Nesse encontro, nessa guerra, nessa peleja, não tereis de pelejar. Olha a graça de Deus aqui. Você não vai lutar. Já pensou você numa guerra, preparado, com arma, tudo, de frente ao inimigo, e Deus fala, não faça nada. Tomai posição, ou seja, fica parado, fica aí, olha para o inimigo. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém. Então, isso aqui é o que acontece quando o inimigo tenta contra a sua vida. O Senhor mesmo se levanta a seu favor. O Senhor mesmo diz, pode ficar parado aí, quieto,
e veja o livramento, veja a graça, veja o favor, veja o Senhor abrindo as portas para você, veja o inimigo caindo por terra diante de você. Aleluia. Então, fique em paz. Fale para o seu vizinho, viva em paz. Jesus falou, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, crê em mim. Isso é o que Jesus disse para você. Qual que é a paz no mundo? A paz no mundo é a ausência de problema, mas isso não existe. A paz em Jesus tem muita aflição, tem muita tribulação. O inimigo se levanta de tudo quanto é lado. Mas Deus é conosco. Ponto final. Deus é comigo. Diga, Deus é comigo. Ponto final. Terceira porta que pode estar fechada, mas o Senhor abre. As portas que Ele mesmo fechou. Deus pode fechar portas na sua vida. Como eu disse, seja por uma imaturidade, seja por um caminho errado, ou um caminho que vai te levar a um prejuízo, à morte. Deus pode fechar uma porta. Deus pode impedir você. Deus pode permitir que portas das circunstâncias se fechem. Tudo isso é para proteção. Então, se uma porta fechar para você e você sentir que é uma resistência do Senhor mesmo, fique em paz, continua feliz servindo ao Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, conta a história de uma jovem senhora casada, se chamava Ana, e ela era casada com um marido que tinha 2 mulheres. Naquela época isso era permitido. Hoje ainda é permitido em algumas culturas, mas não aqui, graças a Deus. Porque é assim, lá na Jordânia, em 2012 eu fui lá na Jordânia, fui em Israel, tive a oportunidade de ir. E lá na Jordânia o marido pode ter várias mulheres. E eu perguntei ao guia, mas como é que é isso? Ele pode ter várias mulheres? Ele falou, pode. Falei, como é que é? Ele falou, ele tem que dar uma casa para cada uma delas. Se ele der o presente para um, tem que dar para outra também. E eu já pensei, quantas sogras ele tem, será? Não é melhor ficar só com uma mesmo, né? É melhor só uma, acredite. Deus fez assim, né? Vamos deixar assim. Só tem o Adão e a Eva, ponto. E aí Ana não podia ter filhos. Mas olha o que o texto diz, 1 Samuel 1,6. Põe lá. A sua rival, a Bíblia aqui colocou, né, como se uma mulher fosse rival da outra, a provocava excessivamente para irritar. Porquanto o Senhor lhe havia o quê? Cerrado a madre. O que é cerrado a madre? Fechou a fertilidade. Olha que coisa. Deus que fez isso. Não foi um problema hormonal, não foi uma má formação. Deus é que fechou a madre dela para não ter filho. Agora, isso não significa maldade de Deus. Porque sabe qual é o filho que aquela mulher teve mais para frente? Samuel. O último dos juízes. O que impulsou Davi como rei. Davi, depois, veio a linhagem de Cristo. Então, para tudo Deus tem um plano. Aquele momento, Deus falou, não é a hora de ter filho. Não é. Então, não adiantava ir em médico, não adiantava fazer tratamento. Se Deus falar que não é, e ponto final. Porque Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E aí, Deus faz isso. Vamos ver se eu tenho tempo de explicar. Ana estava chorando por causa disso, porque ela era irritada pela outra, e ela orou a Deus. E na oração que Ana fez a Deus, você percebe que Deus fechou a madre para dar ali uma condição, como é que eu diria? Para um alinhamento no coração dela.
Porque quando ela foi orar e pedir um filho para Deus, ela consagrou o filho para o Senhor. E ela diz: Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai ser profeta do Senhor. Ele vai viver para o Senhor. Então, Deus, de uma certa forma, ele fechou essa porta para que o coração dela fosse tratado, porque Deus tinha um grande propósito na vida daquele menino. E se aquele menino não tivesse uma mãe alinhada com o propósito de Deus, não seria o profeta Samuel. Ia ser criado como mais um menino. Então Deus tratou o coração. Você sabe, Deus às vezes fecha portas para tratar o seu coração. Então Ele quer te dar prosperidade, mas Ele quer tratar o seu coração para que a prosperidade venha no tempo certo e atinja o objetivo certo. Por que às vezes a prosperidade não chega na nossa vida? Porque o dinheiro nos conduz. Como é que Deus vai prosperar um cristão que o dinheiro te conduz? Então Deus fala, então fica aqui mesmo com essa porta fechada. A hora que você resolver o seu coração, abre mais. Porque há crentes que pensam o seguinte: não, quando eu prosperar, eu vou abençoar a obra de Deus. Essa não foi a oração que Ana fez. Ana falou: Deus, o filho é seu. Quando chegar, é seu. Ela já tinha o coração tratado. Se você está à espera de prosperar para fazer aquilo que o seu coração manda, Deus também vai ficar à sua espera. Porque uma pessoa que não consegue dar um dízimo de 60 euros, como é que Deus vai pôr mais? Não, eu quero dar um dízimo de 1.000 euros, né, pastor Rainer? Quer dar um dízimo de 1.000 euros? Eu quero. Mas hoje eu dou do que eu tenho, não é 1.000 euros. Então o coração está tratado. Mas se você fala, não, quando eu estiver lá eu vou dar, não dá coisa nenhuma. Porque quando você é fiel no pouco, você vai ser no muito. Mas se é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. E um crente com muito dinheiro é problema, se o dinheiro conduz a vida dele. Por quê? Porque ele vai desviar. Ele sai, ele perde propósito, ele perde tempo. Então, às vezes, Deus está tratando. Por exemplo, se você tem um descontrole financeiro enorme, Deus também não pode te dar prosperidade. Porque a pessoa já tem uma vida toda bagunçada, ganhando um salário mínimo. Imagina se fosse 10.000 euros por mês. Ele depois tiraria a própria vida, de tanta angústia e problema que causaria. Então, Deus fecha portas para tratar você, para te ensinar, para ajustar o seu coração, para quando Ele abrir, aquela bênção vai ser certeira na sua vida. Então, tem coisas que a gente não entende. Tem coisa que a gente ainda não tem maturidade. Tem coisas em casa que Deus resiste. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, não é? Deus resiste o soberbo. Fala para o seu vizinho, cuidado, Deus resiste o soberbo. Ah, pastor, mas nós estamos na nova aliança, não tem mais essa coisa não. Tem sim. Na nova aliança tem soberbo também. Você sabe o que está escrito para os maridos? Cadê os maridos? Levanta a mão, maridos. Deus está falando que pode fechar uma porta para você. Quer ler? Vamos ler? Nova aliança, Novo Testamento. 1 Pedro 3,7. Coloca lá. Olha lá, maridos. Você que está do lado do seu marido, põe a cabeça dele para frente aí, ó. Vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, continue, juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Deus está falando para você, ô fulano, você tem uma esposa, mas ela é minha filha também. Então, você toma cuidado. Toma cuidado. Seu sogro é Deus.
E aí, olha lá o texto, vamos ler o texto. Não estou inventando nada, está aí, ó. Para que não se interrompam as vossas orações. Eu creio que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Eu creio nisso. Mas eu posso ter uma resistência nas respostas da oração. Deus pode ouvir uma oração minha e falar, vai lá arrumar com a sua esposa primeiro. Senhor, me dá isso aqui. Não, vai resolver esse coração peludo aí primeiro. Senhor, eu quero a bênção. Vai perdoar o irmão que você não perdoou ainda. Você foi perdoado, por que não perdoou o outro? Vou tratar você igual você está tratando ele. Deus faz isso. Isso chama portas fechadas por Deus. Deus faz isso. Mas o objetivo é causar mal para você? Não. O objetivo é punir você? Não. O objetivo é te amaldiçoar? Não. O objetivo é tratamento. Amor, isso é amor, acredite. Deus ama e Deus disciplina. A Bíblia diz que o Senhor disciplina aqueles que ama. Se você está sendo resistido, disciplinado, é porque você é amado por Deus. Você sabe, o ímpio faz um monte de coisa e não dá em nada. Você já teve essa crise? Olha lá, Deus, o ímpio está fazendo tudo de errado e a vida dele dá tudo certo. Parece que não tem disciplina. Ele pinta e borda, eu só olhei para o lado e a bomba caiu na minha cabeça. Pois é, Deus disciplina aqueles que Ele ama. O outro lá não é filho. Então, um dia o juízo vem. Mas naquele momento, Deus não vai disciplinar quem não é filho. Então, se você está sendo disciplinado, é porque Deus ama você, Deus tem um propósito para você, se alegre, porque há muito amor de sobra na sua vida. Mas é uma porta que o Senhor pode fechar. É um tempo profético, um tempo de alinhamento. E aí Ele fala para você, resolve isso aqui, filho. A hora que você resolver isso aqui, vamos para o próximo passo. Vai para o próximo degrau. E existem também portas que eu e você fechamos. Nós fazemos coisas erradas, nós temos falta de sabedoria, falta de conhecimento. De repente, pela forma que você foi criado, você mesmo fecha um monte de porta para a sua vida, a sua personalidade, o seu humor, as interferências que você tem, fecham portas na sua vida. Mas você sabe, Deus não precisa resolver tudo na sua vida para abrir portas, porque Ele tem favor para você. Então, mesmo que a gente se atrapalhe, e façamos coisas, não é? E fazemos coisas que atrapalham nós mesmos, o Senhor é capaz de abrir essas portas. O Senhor é capaz de remendar coisas quebradas, consertar, fazer de novo. Ele mesmo diz, você é o vaso, você é um barro nas minhas mãos. Se o barro quebra, Ele torna a fazer de novo. Deus é o Deus da oportunidade. Eu quero orar com você nessa manhã, para que nada se perca na sua vida nesse ano. Nada. As portas fechadas não impedem o agir de Deus na sua vida. Deus sabe como te ajudar. Deus sabe como aparecer. Deus sabe como te livrar de todos os problemas. Deus sabe como te livrar do medo, da insegurança, da incerteza, da incredulidade. Ele sabe. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam num lugar com as portas trancadas, com medo dos judeus, com medo. E de repente Jesus apareceu. Às vezes você não precisa ficar preocupado em abrir a porta certa, porque a gente nem sabe como é que vai ser as coisas, nem sabe como resolver o problema, mas eu sei que Jesus está aqui comigo. E essa é a confiança que eu tenho. Essa é a paz que eu tenho. Eu quero orar com você. Feche os olhos aí no seu lugar. Fique de pé. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor pela vida. Agradeça ao Senhor
porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a provisão, Ele é tudo que nós precisamos está nele. Não, os irmãos do louvor podem subir, desculpa. Podem subir. Falei para não subir, mas pode subir. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por tantas oportunidades que o Senhor tem por nós. Obrigado, Deus, pelas portas ocultas que o Senhor já está planejando sobre a nossa vida. Obrigado pelo livramento. Obrigado porque hoje o Senhor planejou esse dia, essa semana, esse mês, esse ano. É o ano, ó Deus, onde o Senhor tem colocado portas abertas sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, dá-nos sensibilidade. Dá-nos, ó Deus, confiança. Dá-nos paz nesse dia. Nós cremos que as portas se abrirão. Nós cremos que as circunstâncias não ditam sobre a nossa vida. Nós cremos que, ainda que o inimigo feche portas, o Senhor mesmo vai abrir. De uma forma sobrenatural. Diga, eu creio no sobrenatural. Eu creio no cuidado do Senhor. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu declaro sobre a minha vida portas abertas, favor, graça, bondade, bênção sem fins. O Senhor liberou para mim. Diga, ainda que eu mesmo feche uma porta, o Senhor é capaz de abri-la. Eu creio que esse ano existem portas abertas, que esse ano tesouros ocultos estarão disponíveis para mim, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Ainda que o inimigo coloque portas de ferro para me impedir, o Senhor, de forma sobrenatural, irá abrir todas elas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você está confiante no Senhor para mais um ano de bondade, de bênção, de graça liberada sobre nós? Aleluia. Vou pedir para você só mais 5 minutinhos. Senta aí no seu lugar. Os irmãos da ceia podem vir aqui e distribuir os elementos.